Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Gostaria de informar que essa reunião está sendo transmitida ao vivo no site da Câmara. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Viviane Mesquita, gerente da Cibom, e também a excelentíssima presidenta do Conselho da Escola do Legislativo, a senhora vereadora doutora Rosimeire Cássia dos Santos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Consegues a justiça clara forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito a primeira secretária da Câmara Jovem, vereadora Brenda Martins, para realizar a chamada dos vereadores jovens. Vereadora Brenda Martins, presente. Vereadora Giovana Marcela de Freitas. Presente. Vereador Gustavo Gabriel Silva. Presente. Vereadora Júlia Rodrigues. Presente. Vereadora Laís Ferreira Azevedo. Presente.
Vereadora Lara Emanuele Silva Santos. Presente. Vereador Thales Afonso. Presente. Vereadora Estelle Tiradentes. Solicito a primeira secretária da Câmara Jovem, a vereadora Brenda Martins, para fazer leitura da ata da segunda reunião ordinária. A ata da segunda sessão ordinária da Câmara Jovem de Bom Despacho, em 23 de maio de 2017. Aos 14 dias do mês de junho de 2017, às 10 horas, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a segunda sessão ordinária da Câmara Jovem de Bom Despacho, sob presidência da vereadora Júlia Rodrigues e secretariada pela vereadora Brenda Martins. Havendo um quórum regimental, a senhora presidenta cumprimentou a todos e declarou aberto os trabalhos, convidando para fazer parte da mesa o senhor Eduardo Rodrigo Costa, secretário municipal de Desenvolvimento Social, e a vereadora doutora Rose Delegada, presidenta do Conselho Curador da Escola Legislativa. Em seguida, convidou a todos os presentes a ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Após o hino, a presidenta solicitou que a vereadora jovem Brenda Martins fizesse a leitura da ata da segunda sessão. Em seguida, a presidente realizou a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento apresentado pela presidenta Júlia Rodrigues, solicitando do excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhor Vital Guimarães, a viabilização de cartão de transporte para o uso dos vereadores jovens, nas reuniões ordinárias e também para atividades externas. O requerimento foi colocado em discussão. As vereadoras Brenda Martins e Laura Emanuele pediram a palavra, demonstrando o apoio ao requerimento, devido à importância da presença dos vereadores jovens em atividades externas. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Segundo o requerimento apresentado pela vereadora jovem do Colégio Universo, Thaisa Freitas, referente à mudança de lugar de uma faixa de pedestre na Praça da Inconfidência. Verificar a possibilidade de retirar a faixa da esquina, já que não tem espaço para o pedestre atravessar, devido ao canteiro de terra ser escorregadio em época de chuvas, e colocar em frente ao Colégio Universo, que tem grande movimento. Solicita também a vereadora que seja refeita a pintura da faixa de pedestre em frente à Droga Rede. O requerimento foi colocado em discussão. Os vereadores Laís Freita, Thales Afonso e Brenda Martins falaram do apoio ao requerimento, pois é muito importante para a segurança dos pedestres. Em seguida, o requerimento foi colocado em votação e aprovado também por unanimidade. Terceiro requerimento, apresentado pela vereadora jovem do Colégio Universo, Thaisa Freitas, referente à reconstrução de uma mesa de alvenaria e bancos que foram destruídos na Praça da Inconfidência. O requerimento foi colocado em discussão e foi aprovado por unanimidade. Logo após a leitura e aprovação dos requerimentos, a presidenta Júlia convidou para fazer uso da palavra o senhor Eduardo Rodrigo Costa, secretário municipal de Desenvolvimento Social, que falou sobre a política de assistência social no nosso município, fomentando a discussão entre o público presente, com a diretora de escola, doutora Rose Delegada, vereadores jovens e equipe de assistência social, levando a um debate produtivo por parte de todos. Logo após, a presidenta Júlia Rodrigues fez os devidos agradecimentos pela participação do senhor Eduardo, a equipe da Secretaria de Assistência Social, a senhora Paula Lima, gerente de Vigilância e Monitoramento Social, o senhor Douglas, coordenador do CRAS, a senhora Priscila, coordenadora do CRAS São Vicente, o senhor Anísio, coordenador do CREAS, a senhora Kênia, orientadora social do CREAS, e da diretora Roberta, também dos professores Marcelo e Jaqueline, e os alunos do Colégio Tiradentes. Logo após, a presidenta Júlia Rodrigues encerrou a reunião ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé.
Ata aprovada. Primeiro requerimento. Requerimento dos vereadores jovens Breno Henrique e Lara Emanuele, da Escola Estadual Martinho Fidelis, solicitando a pavimentação da rua Geralda Lopes, no bairro Ana Rosa. A rua é movimentada, tendo muito tráfego de caminhão e muita poeira. Requerimento em discussão. A palavra, senhora presidenta. Com a palavra. Eu e o meu colega Breno Henrique fizemos esse requerimento por morar na região e receber relatos de moradores com problemas respiratórios, pelo fato de haver muita poeira e estar prejudicando os moradores e a todos que passam. E a gente trouxe e queria apoio, porque é muito importante para quem mora lá. É só indo lá para ver que faz muito mal mesmo para a saúde destes que moram perto. E eu queria o apoio de vocês para mandar para os nossos vereadores. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Segundo requerimento. Requerimento dos vereadores jovens Breno Henrique e Lara Emanuele, da Escola Estadual Martinho Fidelis, solicitando que seja realizada uma limpeza do lote no fundo da Escola Martinho Fidelis, pois há muito mato e está formando uma cratera. Requerimento em discussão. A palavra, senhora presidenta. Com a palavra. Este requerimento a gente fez por experiência própria, de haver... A gente vê mesmo que está bem decadente a situação, está aparecendo bichos peçonhentos lá, servindo de abrigo para... como que fala? Tráfico, sabe, de esconder peças roubadas, já ali policiamento está solicitando, chegou a conversar com a direção da escola, pedir para estar limpando. Eu também queria pedir a ajuda de vocês para mandar esse requerimento para cá. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Terceiro requerimento. Requerimento apresentado por mim, solicitando dos órgãos competentes a melhoria da iluminação da rua João Libério do Couto, no bairro Santa Efigênia. Requerimento em discussão. Queria dizer que a rua de cima da minha casa, então, quando a gente sai e eu faço alguma coisa de noite, na hora de voltar é complicado. Você não enxerga um palmo na sua frente. Então, eu gostaria muito do apoio da Câmara para a gente poder encaminhar esse requerimento e poder melhorar mesmo a questão da iluminação da rua, porque é precária. Palavra, senhora presidente. Com a palavra. Gostaria de dar meu total apoio, devido à iluminação, assegurar muito a segurança das pedestres que passam qualquer rua que seja na cidade. Então, a iluminação é muito importante nesse quesito. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Quarto requerimento, apresentado por mim, solicitando dos órgãos competentes colocação de postes de luz para melhor iluminação e asfaltamento da rua Santo Antônio do Monte, no conjunto habitacional Dona Branca. Requerimento em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Pois não. Eu recebi relatos de moradores do bairro, tanto na questão de que é areia pura o bairro, mesmo sendo um bairro novo e tal, mas a entrada, que é a rua Santo Antônio do Monte, você passa lá, acho que a primeira coisa que passa pela sua cabeça é que, a qualquer momento, pode vir alguém do meio do mato te pegar ali mesmo, porque é muito escuro mesmo. E foram moradores que vieram até mim, sabe? Eu fiquei muito receosa com isso, então tem total apoio, iluminação principalmente. Requerimento em votação. Perdão, gente. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Convidamos a senhora Viviane Mesquita, gerente da Cibom, para fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia.
Eu vim aqui para falar um pouco sobre um dos programas, um dos serviços que a Cibom presta para a população de Bom Despacho. É um programa que envolve a juventude. Nós temos várias outras ações que abraçam a nossa sociedade, que prestam serviços para a nossa sociedade de grande relevância para a nossa classe empresária, para o comércio e desenvolvimento do município. Porém, este programa ele é específico para os jovens. Ele não deixa, a todo momento, ele não deixa de atender os empresários da nossa cidade. Mas nós da Cibom, nós temos plena certeza que os maiores beneficiados são os jovens da nossa cidade, através do primeiro emprego. Então, vou falar para vocês sobre o programa Aprendiz. É um programa que a Cibom vem desenvolvendo esse programa desde o ano de 2009. Foram mais de 1.000 jovens, muito mais de 1.000 jovens. Hoje, atualmente, nós estamos com 150 jovens trabalhando, empregados, 100% com a legalidade, não trabalhamos com a informalidade, o nosso programa ele é todo legal. O jovem trabalha com a carteira assinada, ele já começa a contar tempo para aposentadoria, tem recolhimento do INSS, recolhimento de FGTS, tudo certinho, uma jornada diferenciada. Por quê? Porque a lei, ela não pode, em momento algum, ir contra o principal para o jovem, que é o estudo. O trabalho, ele não vem em primeiro lugar. Primeiro, precisa que o jovem estude. Então, no programa de aprendizagem, se há um conflito entre a escola e o trabalho, o jovem vai ser desligado do programa. A importância da escola é fundamental, desde o momento em que o jovem busca a vaga para entrar no programa. É obrigatório que ele esteja estudando ou que tenha, pelo menos, concluído o ensino fundamental. E, no caso, durante o programa, durante o seu contrato de trabalho, caso o jovem tenha alguma deficiência na sua vida escolar, porque o contrato tem a duração de 16 meses, o contrato de trabalho. E, durante esses 16 meses, há um acompanhamento de perto por toda a equipe da Cibom, pela psicóloga, que é a coordenadora do programa, por toda a equipe da vida escolar e da vida pessoal de vocês, pessoal dos jovens. Porque a gente sabe que um problema pessoal, ele pode acarretar um problema no seu trabalho. Se você não está bem emocionalmente, se você está com algum problema, aquilo ali pode refletir no seu trabalho e a sua capacidade de rendimento diminuir. E o próprio nome já diz, ele é aprendiz, ele está aprendendo uma função. Então, se aquilo ali já é algo novo para ele, se ele já não tem um completo domínio daquela função que ele está exercendo, se ele tem alguma queda naquilo ali, vai ser muito prejudicial. Então, há todo um acompanhamento por trás. É um programa muito sério, em que os jovens são monitorados, não é no sentido de vigilância, não é isso. Eles são monitorados para que eles saiam dali 100% formados para aquela atividade de trabalho, 100% formados com maturidade, com emoção, que ele saiba lidar com derrotas. Nem todo trabalho é um trabalho 100% satisfatório, você ouve não, nós ouvimos isso, nós que não estamos na aprendizagem. Então, nós ouvimos isso. Então, vocês são trabalhados para conviver com isso aí. Então, vamos lá, como é que ele funciona. Ele funciona, o início dele começa lá no Ministério do Trabalho. Tem uma lei federal que fala que as empresas são obrigadas, de 5% a 15% do seu quadro de funcionários, contratar aprendiz. Porém, mais embaixo a lei fala o seguinte: não é todo funcionário que vai entrar para essa contagem. Então, o Ministério do Trabalho pega lá o CAGED das empresas e vai, com base na lei, definir daquele quadro de funcionários, de todas aquelas funções, quais entram para a contagem. Então, nós estamos falando de quê? De aprendizagem. Quando eu falo de aprendizagem, para eu ser um engenheiro, eu não é fazendo um curso de aprendizagem que eu me tornarei engenheiro. Não é fazendo um curso de aprendizagem que eu me tornarei médico.
Esses cursos, essas profissões, elas demandam de uma faculdade. Então, aquela função que demanda ensino superior, ela não entra para a contagem. É importante a gente falar isso, porque quando você vê uma empresa grande, em bom despacho, com grande número de funcionários, você fala assim, nossa, mas aquela empresa com esse tanto de funcionário tem 6 aprendizes? Sim, porque nem todos eles entram para a contagem. Assim como estas funções que demandam ensino superior para serem exercidas, algumas outras funções também não entram para a contagem. Por exemplo, serviço de limpeza. O serviço de limpeza, a aprendizagem, ela é proibida de fazer esse tipo de função, porque a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com jovens que estão em desenvolvimento de estrutura óssea, de desenvolvimento intelectual, de capacidade de lidar com diferenças. Então, algumas funções são proibidas. Dentre essas, a função de limpeza, o peso. Você tem que comparar o peso, ele tem um limite de peso que ele pode pegar, porque você está desenvolvendo, pode te trazer uma lesão na coluna irreversível. Então, verificada todas essas e retiradas aquelas opções que não entram para a contagem, o Ministério do Trabalho vem e define quantos aprendizes aquele CNPJ deverá contratar. Encaminha para a empresa uma notificação de contratação. Esta empresa entra em contato com a Cibom, que é a única instituição regularizada em bom despacho para a capacitação de aprendizes. Nós temos, durante o contrato, ele é dividido em capacitação prática e capacitação teórica, durante os 16 meses. Essa definição de quanto tempo que é prático e quanto tempo que é teórico, vem toda do Ministério do Trabalho. Então, ou seja, há toda uma metodologia que ela é previamente definida pelo Ministério do Trabalho, na qual nós trabalhamos em cima dela. E nós, como as empresas, somos fiscalizados pelo Ministério do Trabalho para ver se a gente está também tudo regular. Se o jovem não está fazendo uma jornada excessiva de prática ou uma jornada excessiva de teoria. As disciplinas da capacitação teórica são previamente aprovadas. Nós temos aquelas disciplinas obrigatórias e temos aquelas que nós podemos incluir. Essas que a gente inclui, a gente tem que encaminhar primeiro para o Ministério do Trabalho e ele aprovar a disciplina para a gente trabalhar. Então, é um programa muito sério. A empresa, então, entra em contato com a Cibom e solicita quantos jovens foi notificado. Em contrapartida, a Cibom verifica com ela o seguinte, qual o perfil de jovem que você deseja? O que é o perfil? O perfil é o sexo, a jornada de trabalho, porque nós temos que observar isso, porque não pode confrontar com a atividade escolar. Então, que horário que ele vai trabalhar para verificar o horário que ele está estudando. E mais outras funções que são extremamente importantes para um contrato de aprendizagem. Não basta que eu tenha, a partir de 14 anos, quando eu falo o jovem aprendiz, na verdade, a gente não fala essa palavra jovem aprendiz, o nome correto é aprendiz, mas o candidato, ele tem que ter de 14 a 24 anos de idade. No caso de deficiente físico ou mental, não se aplica esta regra de idade. Ele pode ter qualquer idade. Porém, temos que deixar claro que a cota de contratar deficiente não exclui a cota de aprendizagem e vice-versa. Eu não posso pegar um deficiente e colocá-lo nas duas cotas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, eu posso contratar um deficiente como aprendiz? Sim. Isso aí me exime da obrigação de contratar o deficiente? Não. E o deficiente, ele é eterno? O contrato de aprendizagem dele é eterno? Não, ele durará 16 meses da mesma forma. A única diferença é que ele não precisa de respeitar a idade de 14 até 24 anos. A CLT, que é a nossa legislação trabalhista, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente trabalha com todas essas legislações ao mesmo tempo, e assim como a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, todas elas falam o seguinte, que o jovem de 14 até os 16 anos, ele só pode trabalhar na condição de aprendiz. Se não for aprendiz, ele não pode. Então, a partir dos 16 anos,
o jovem já pode trabalhar sem ser aprendiz. Quando eu falo trabalhar sem ser aprendiz, eu não estou falando que ele pode trabalhar na informalidade, na ilegalidade. Isso a gente nem comenta. O que eu estou falando é o seguinte, ele pode trabalhar sem ser através do programa de aprendizagem, mas ele tem que ter a carteira assinada, ele tem que ter a jornada, ele tem que ter todos os tributos recolhidos, ele tem que ter as garantias, ele tem que ter os direitos, mas ele terá também os deveres. Ok? Então, de 14 até os 16, somente na condição aprendiz. Mas o empregador, ele pode contratar um jovem de 14 anos e fazer a anotação na carteira dele como aprendiz sem frequentar, sem estar devidamente matriculado na aprendizagem, no curso de aprendizagem? Não pode. Isso, se o Ministério do Trabalho toma conhecimento disso, isso é fraude, a empresa sofrerá um processo e esse contrato de trabalho será considerado um contrato de trabalho normal, regido pela CLT, porque o contrato de trabalho de aprendizagem, ele é regido pela CLT, pela Constituição e pelo ECA. Aí, quando ele não respeita essas regras, ele é regido pela CLT e pronto. A CLT me permite contratar um jovem de 14 anos até os 16 sem ser aprendiz? Não. Então, essa contratação, ela é criminosa. E isso chama-se exploração de mão de obra infantil. Então, não existe a contratação de 14 a 16 anos como aprendiz sem passar pela CIBOM. Por que somente pela CIBOM? Porque, como eu já falei, nós somos a única instituição regularizada, regulamentada e autorizada pelo Ministério do Trabalho para fazer esta formação de jovens. E aí, o que eu falo que é o que tem mais importante na ficha de candidato do aprendiz é outros cursos. Quando a empresa nos solicita um jovem, ela não pede puramente um candidato do sexo tal, com jornada tal hora, que mora em tal local. Ela nos pede o seguinte, eu quero uma pessoa com boa dicção, porque eu vou colocá-la na função de telefonista, porque nós perguntamos também a função. É um programa em que alguém aqui, além do Bruno, alguém aqui é aprendiz ou passou pelo aprendiz? Você é? Foi? Foi? Quando? Então, vocês podem confirmar que vocês passaram por uma entrevista. Você ainda está, né, Bruno? Vocês passaram por uma entrevista com a psicóloga, né? Passa-se por uma entrevista com a psicóloga porque o empregador informa qual a função que vai exercer. Então, vão lá 5, 6 candidatos para uma vaga. Para que entre essas 5, 6 pessoas, a psicóloga aplica-se teste, faz uma entrevista pessoal, individual, para definir qual o melhor perfil para aquela vaga que está disponível. Se é uma pessoa que vai trabalhar no almoxarifado, eu preciso de uma pessoa com uma concentração diferenciada. Se é um aprendiz que vai lidar diretamente com o público, eu preciso de um jovem com boa comunicação, de um aprendiz com boa comunicação, uma pessoa simpática. Se é uma pessoa para telefonista, que tenha uma boa dicção. Então, é verificado tudo isso aí. E aí, além desta função, que é traçado o perfil, a empresa nos passa também o quê? Eu preciso de um aprendiz que tenha noções de informática, ou eu preciso de alguém que domine o Excel, que vai trabalhar diretamente com o meu administrativo. Eu preciso de alguém que tenha conhecimento em outro idioma. Eu preciso de alguém que trabalhe com arte gráfica. Eu preciso de uma pessoa que saiba muito bem o Word. Eu preciso de alguém que trabalha brilhantemente com números, que vai mexer com cálculos. Então, estes outros cursos são de extrema importância na hora do currículo. Talvez vocês que já deixaram a ficha de inscrição por tantas vezes e não foram selecionados, pode ser aí que estão sendo eliminados, nesta questão de outros cursos. Nós temos várias escolas de informática em Bom Despacho, gratuito, inclusive na própria CIBOM. Nós temos curso básico, avançado, montagem e manutenção,
Photoshop, Excel, tudo 100% gratuito. E tudo isso enriquece o currículo do jovem. A gente estava com uma vaga agora para aprendiz que tenha total conhecimento em arte gráfica de web. Foram inúmeras fichas para achar uma em que a pessoa tenha muito conhecimento em web design. Para isso aí, contratou. É o diferencial que faz a diferença. É isso que vai fazer valer na hora da contratação. É claro que não ter sido reprovado faz a diferença? Sim. Elimina? Não. Não elimina. O fato de ter algum outro envolvimento, algum outro deslize no seu percurso de vida escolar, ele pode te eliminar? Não. Isso não é fato para se eliminar. Agora, durante o programa, se o jovem está, se o aprendiz está lá durante o seu contrato de trabalho e é verificado na escola, porque a gente tem contato com as escolas, uma das obrigações, uma das exigências na ficha de inscrição é a declaração escolar. Então, a gente tem contato com as escolas. Então, é verificado que aquele aprendiz está faltando muito de aula, ou que ele mantinha uma média muito boa de notas e a sua média caiu, depois que ele começou a trabalhar, é feito um envolvimento da psicóloga ali, que é o trabalho que está te prejudicando. Se for o trabalho, ele vai ser desligado do programa. Se não for o trabalho, vai verificar o que é e tentar resolver este problema. Então, depois que a empresa solicitou que é feita essa seleção, eles são encaminhados para as empresas e as empresas são obrigadas a enviar os contratos de trabalho junto com toda a documentação do aprendiz para o Ministério do Trabalho. E um dos documentos é a declaração de matrícula no curso de aprendizagem. Por isso que eu falei que não existe aprendizagem se não for através da ACIPOM. Então, a gente tem que dar uma declaração de matrícula que ele está ali. E, de tempos em tempos, nós fornecemos a lista de presença na capacitação teórica, que é o que acontece na ACIBOM. O que acontece na ACIBOM, em alternativas, em semanas alternadas, uma semana, um dia, outra semana, 2 dias, para fechar a carga horária, que é definida pelo Ministério do Trabalho, que é a capacitação teórica. A capacitação teórica, os aprendizes têm aula de português, matemática, coisas básicas, mas ele tem aula também de informática, administração, contabilidade básica, marketing, gestão de pessoas, noções de direito, legislação trabalhista, Estatuto da Criança e do Adolescente, consciência ambiental, consciência para o consumo é o primeiro salário da grande maioria. A gente não pode fechar os olhos e achar que aquilo ali é o primeiro emprego. Não, nós sabemos que muita gente que está no programa vem da informalidade. Essa informalidade não acontece lá dentro, mas a gente sabe que muita gente vem da informalidade. Vem trabalhando, muitas meninas vêm trabalhando de babá, muitos meninos vêm de oficina mecânica, tudo na ilegalidade. Então, eles já têm uma noção de dinheiro, mas a gente começa a trabalhar ali com uma noção de como usar este dinheiro. A gente tem um conhecimento até de quantos jovens ajudam em casa. De que maneira estes jovens ajudam em casa, esses aprendizes ajudam em casa? A grande maioria fica por conta de é obrigação deles assumir a responsabilidade financeira de água ou de luz. Mas muitos pagam outras coisas além disso, pagam supermercado. Então, a gente tem que colocar na cabeça desses meninos o que fazer com o seu salário. É um salário que, se você for ouvir, se você ganha bem, o que você acha do seu salário, Bruno? É um diferencial. Você ganhava bem? Você gostava do seu salário? Ele é proporcional às horas trabalhadas. Ele não é nem mais, nem menos. Ele é exatamente na medida e ele é 100% de acordo com a lei. Mas isso é do ser humano, essa questão de que o meu salário é pouco, isso é do ser humano. Se aumenta para ele,
Mais para frente, ele vai ficar satisfeito com aquilo ali, mas isso é temporário. Mais para frente, ele vai querer mais, porque a gente sempre quer mais. E do mesmo jeito que a gente sempre quer mais salário, a gente tem que sempre querer mais capacidade, conhecimento, porque é através destes que nós ganhamos. Não é fazendo a mesma coisa que nós teremos aumento. A gente tem que evoluir para que o nosso salário evolua. Então, o salário do aprendiz, hoje, o salário é R$ 937, o salário mínimo legal do trabalhador CLT. O aprendiz e o trabalhador de CLT, gente, ele trabalha 44 horas semanais. O aprendiz trabalha 20 horas semanais. Então, o salário dele é proporcional. Hoje é 437. 437 reais, não, 443 reais. Aí tem os descontos, vamos lá, tem os descontos. Não pense aí, não estou ganhando isso. Não, gente, tem os descontos. Porque não tem recolhimento do INSS. O INSS funciona uma via de mão dupla. O empregador paga uma parte, o empregado contribui com a outra parte. Então, tem ali 8% de INSS. Se o Vale Transporte não pode ser descontado. O FGTS é diferenciado. O FGTS de um trabalhador normal, ele é de 8%. Do aprendiz, ele é 2%. O empregador tem essa vantagem. Quando ele contrata o aprendiz, além dele ter uma contratação 100% dentro da lei, ele está fazendo um trabalho social com a empregabilidade de um jovem, com a formação de um jovem, a colocação dele no mercado de trabalho, de uma forma honesta, de uma forma saudável, com conhecimento, formando um cidadão, porque as aulas ajudam nesta formação. Então, o benefício dele é qual? O FGTS é bem menor, ele é de 2%. Então, tem os descontos. Então, o aprendiz, ele recebe proporcional às suas horas trabalhadas. Tem até que hora? Quanto tempo? Então, tá, vocês me avisam? Então, tá. Ele é proporcional à quantidade da jornada que ele exerce. Então, não é mais nem menos, ele é na medida. Ele é calculado pela hora trabalhada do aprendiz. E quando o aprendiz está ali, na Cibom, com a gente, na capacitação teórica, esta hora é contada como dia de trabalho, como hora trabalhada. Por quê? Porque a jornada dele é de 20 horas semanais. Dessas 20 horas, se ele sai um dia na semana para vir para a capacitação teórica, ele trabalhou quantos? Ele teve 16 horas de capacitação prática. Ele não vai receber pelas 16 horas, ele vai receber pelas 20 horas trabalhadas. E ainda recebe pelo sábado e domingo. Ele não recebe somente por aquilo ali. A hora dele não é computada somente de segunda a sexta, não. A hora dele é computada o mês inteiro. Então, ele recebe o sábado e domingo, que é chamado descanso semanal remunerado. Todo trabalhador tem direito a esse descanso semanal remunerado. O aprendiz também tem esse direito. Então, se o aprendiz falta na capacitação teórica, a empresa é comunicada dessa falta. É obrigação nossa da Cibom comunicar o empregador dessa falta. E o empregador, ele não só pode, como tem esse direito, como deve descontar do aprendiz este dia em que ele esteve ausente aqui. Por quê? Porque a capacitação teórica, ela auxilia na formação do jovem, ela é obrigatória, ela faz parte do programa, não existe aprendizagem só de capacitação prática e nem só de capacitação teórica. Ela é obrigatória que se tenha as duas. Então, faltou, desconta aquele dia trabalhado. Vai descontar somente as 4 horas? Não. Porque você não recebe o final de semana para trabalhar? Se você faltou, vai descontar um percentual. Então, vai ter um reflexo no seu final de semana. Então, para um dia que o aprendiz falta na capacitação teórica, ele vai perder mais ou menos 1 dia e meio, 2 dias de salário. E no caso, se o aprendiz faltar por motivos de saúde? A falta justificada é abonada. Só que ele tem prazo para entregar o atestado. E aí, se deu aquela ausência dele, deu no período em que vai pegar a capacitação teórica e a prática, for mais de um dia, tem que levar o atestado original na empresa e cópia para a Cibom.
fica tudo arquivado na pasta, porque a gente tem fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, por que não veio esse dia? A gente tem que ter o atestado, assim como a empresa também tem que ter o atestado. Então, faltas justificadas, não há prejuízo, desde que justificadas e no prazo. E se o jovem, se o aprendiz, no meio do contrato, porque o contrato ele é por prazo determinado, ele tem duração de 16 meses. Tem uma turma que vai começar agora dia 11 de setembro, vai terminar 11 de janeiro de 2019. A próxima turma que vai abrir. Não estamos com inscrições abertas, estamos trabalhando apenas com as fichas de inscrição que temos na Cibom. E quando vai ser as próximas? Provavelmente, desde 2009 trabalhando, a gente meio que já começa a acostumar com os prazos do Ministério do Trabalho. Provavelmente em março. Março de 2019 terá uma nova turma, será a próxima turma. A gente tinha um volume imenso, enorme de fichas de candidatos para aprendizagem. Dessas aí, a gente tem muita ficha repetida de pessoas que vão e deixam mais de uma vez. Entendemos completamente essa ansiedade, tanto do candidato como dos pais, de empregar o jovem. Então, devido a esse enorme volume que nós temos, nós optamos para que essa turma de agora, e até para diminuir e para resolver, nós optamos que para essa turma que vai abrir agora, dia 11 de setembro, não abriríamos prazo para novas fichas de candidato. Não abriríamos essa opção, para a gente trabalhar com as fichas que nós temos lá. Não se preocupem, não pensem que eu deixei a minha ficha de inscrição o ano retrasado, e ninguém me ligou, então agora tem muito tempo ela não está lá. Tá. A gente só despreza, só vai para queimar, a gente só queima aquelas fichas depois que entra em contato e a pessoa, o candidato fala, olha, eu não tenho mais interesse, já estou trabalhando, não quero, essa ficha é desprezada, ou quando a gente não consegue contato. A ficha tem opção de fixo, de celular, então a gente tenta em todos os números de pai, mãe, irmão, todos os números que constam ali. Não conseguimos contato, aí essa ficha, sim, é cancelada. No restante, todas estão arquivadas desde a primeira vez que a pessoa deixou. Então, a gente está trabalhando com essas que a gente já tem, para quê? Para a gente diminuir a ansiedade de quem já deixou há muito tempo, porque se você vai abrindo, vai só aumentando a ansiedade de novas pessoas, de novos candidatos. Então, a gente está trabalhando só com essas e não posso garantir que em março abrirão novas vagas. A gente vai ver como é que vai ser aquilo ali, mas mais para frente, se a gente abrir em março, em janeiro a gente já tem essa definição. Então, fiquem atentos, interessados, né, claro, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao site da Cibom, ao Instagram da Cibom, ou nos liguem, porque lá essas informações são publicadas, abrirão novas vagas. E aí, sim, tem um prazo, a gente não é eterna, tem um prazo ali, de tal dia a tal dia. Não são recebidas fichas de candidatos que falte um documento. Então, se vocês têm interesse em participar de programa de aprendizagem, tem 14 anos ou mais, já providenciem a carteira de trabalho, o CPF, porque sem este documento não tem a contratação. E a gente não pode esperar que isso seja feito. Às vezes, perde o programa por causa dessa falta de documento. Isso aí, por experiência própria, a gente sabe que isso é muito comum de acontecer. A pessoa perdeu o prazo porque não tinha carteira de trabalho e deixou para fazer, e o Ministério do Trabalho não conseguia entregar a carteira a tempo, porque quando a gente abre vaga para aprendiz, é um volume enorme de carteira de trabalho confeccionada em bom despacho, o que já é um grande feito. Porque quando nós começamos no programa de aprendizagem, as carteiras não eram feitas em bom despacho. Colhia os dados aqui em bom despacho, encaminhava para o Ministério do Trabalho em Divinópolis para que fossem feitas. Aí, para encaminhar, tinha que juntar um volume. Aí tinha que esperar esse volume juntar para ir. Aí ia para lá. Até que fazia, demorava 45 dias para uma carteira chegar. Esse prazo passava. Às vezes, nós já vimos pais saindo com jovens, indo até Divinópolis para tirar a carteira de trabalho, para entrar no programa, sem garantia alguma de que ele iria entrar. Mas para a gente receber a ficha de candidato, a gente exige essa documentação toda completa. Aí não, agora é um grande feito.
Bom Despacho, desde que o Ministério do Trabalho veio para cá, que a gente conseguiu uma agência do Ministério do Trabalho em Bom Despacho, há 2 anos atrás, em outubro agora vão fazer 2 anos, que nós temos uma agência do Ministério do Trabalho aqui, a carteira de trabalho ela fica pronta de um dia para o outro. Faz num dia, no outro dia está pronto. Pessoas que vêm de cidade de fora, que o Ministério do Trabalho aqui em Bom Despacho, ele atende, além de Bom Despacho, 9 cidades. Então, pessoas que vêm de cidade de fora têm a prioridade, depende da necessidade, é claro, não quer dizer que eles vão passar na frente, mas de que a carteira fique pronta no mesmo dia, para ele não ter que voltar. Só que quando o volume é grande, gente, quando eu falo de um dia por outro, isso é a média. A média é que é de um dia para o outro, mas quando o volume é grande, aí não dá para fazer de um dia para o outro. Então, às vezes, demora. Então, quem tem interesse já pode providenciar a carteira, porque provavelmente em março, no máximo março, pode ser janeiro, mas no máximo em março terá outra turma de aprendizagem aberta. Então, o jovem se candidatou, a empresa nos passou o perfil, e aí é feita uma seleção, a psicóloga levanta ali, com os conhecimentos dela, com os testes dela, ela levanta ali os perfis mais adequados e encaminha para a empresa os candidatos mais adequados. E aí, o empregador, às vezes, entrevistando ou não, tem empresa que prefere, não, manda para mim aqui, então, os 5 que você levantou com um perfil melhor, que eu quero entrevistar. Então, a empresa é que vai definir quem é que ela vai contratar. Depois de contratar, ela nos dá o retorno, é feito o contrato de trabalho com aprendizagem, que é assinado pelo empregador, pela ACIBOM, pelo aprendiz, e no caso do aprendiz sendo menor de 18 anos, é assinado ainda pelo representante legal, pai, mãe ou uma pessoa que tem a guarda do aprendiz. É feito esse contrato com duração de 16 meses, com direitos e com deveres. E esses deveres têm que ser cumpridos. Assim como os direitos são resguardados, os deveres são cumpridos. Não há uma preferência para se entrar no programa de aprendizagem. Assim como não há preferência, não há impedimento. Todos os candidatos entram numa mesma ficha, numa mesma fila. Não há indicação. O único meio que há do aprendiz entrar no programa, sem ser por deixar a sua ficha de inscrição na recepção da CIBOM, em que vai recolhendo aquilo ali. Não interessa para nós se essa ficha veio da escola tal, do bairro tal, do filho de fulano, do indicado por seja quem for, por político. Não, isso para nós não há diferença. Assim como não há impedimento se essa ficha veio do CRAS, se essa ficha veio do CREAS, se essa ficha veio do Ministério Público, o Ministério Público manda para a gente também. Se essa ficha veio do Conselho Tutelar, não há diferença. Todas entram na mesma caixeta. E não tem nenhuma marcação. Se veio uma ficha ali com uma indicação e grampeada essa ficha, veio um recado, favor dar atenção para isso aí e tal, promotor fulano de tal. Na recepção isso já é tirado e vai igual. Quando ele sobe para o setor de aprendizagem, não tem informação. Justamente para se evitar essa questão de prioridade ou de criar alguma dificuldade. Então, todos são iguais. Agora, a única maneira em que o aprendiz entra, que não é por este meio, é quando isso está previsto em lei. Nós não estamos dando nenhum benefício para a empresa, não estamos dando nenhum benefício para ninguém. É quando o empregador, quando a empresa entra em contato conosco e fala, eu quero contratar fulano de tal. Aí sim, ele não vai passar por essa peneira da seleção. A pergunta é, já tem ficha aqui? Não. Então pede para vir aqui. Aí é recolhido todos os documentos dele, é feita uma entrevista, é aplicado o teste da mesma forma para que o empregador saiba quem ele está contratando. Mesmo sendo uma exigência do empregador que quer aquela pessoa, é norma que essa pessoa passe pela avaliação para que o empregador saiba qual que é o nível, qual que é a condição, qual que é a concentração,
qual que é a atividade que é mais compatível com aquele perfil, aonde ele se dará melhor, tudo isso. Esta é a única modalidade diferenciada. No demais, todos entram na mesma modalidade. Bom, tem mais 9 minutos para acabar, então eu vou encerrar. Eu só queria deixar claro para vocês o seguinte. Claro. Bom, então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? E no caso, a senhora disse que as inscrições vão ser abertas talvez em março de 2019, né? 18. Ah, tá. E para quem já fez inscrição e quer só atualizar os dados, como é que faz? Para quem já tem a ficha lá e quer atualizar os dados, pode entrar em contato. Pode mandar por e-mail, pode ir lá e explicar que é isso aí, mas eu sugiro que mande por e-mail, porque talvez essa ficha está lá e não entrou em contato justamente por causa disso, né? Vocês podem mandar por e-mail aprendiz@cdlsbom.com.br. Apenas isso. Gostaria de atualizar meus dados na ficha de quantidade de aprendizagem. Surgindo uma oportunidade para que não seja perdida a vaga. Porque fichas novas nem ficam lá no balcão. Então, pode entrar em contato com a gente que essa atualização será feita. Ok? Mais perguntas? Bom, então, encerrando, estamos à disposição de vocês, das escolas. Eu vi hoje que a gente tem Irmã Maria aqui, né? Nós sempre recebemos muito bem e temos muito orgulho dos meninos da Irmã Maria. O meu melhor funcionário que eu tenho na Cibom veio da Irmã Maria, aprendiz da Irmã Maria. Hoje é o melhor funcionário que eu tenho lá dentro. Ele é fantástico. Começou como aprendiz em uma outra empresa. Na época, eu dava aula ainda para o aprendiz. E, dando aula, eu verifiquei, cheguei e falei, eu quero aquele menino trabalhando com a gente aqui. Entramos em contato com a empresa. Se a empresa tinha intenção em contratá-lo após o programa, porque depois do programa a empresa tem opção de permanecer com ele fora do programa de aprendizagem, porque o contrato não pode ser prorrogado. A empresa não tinha, então não havia nenhum impedimento para que a Cibom contratasse, ele já tinha mais de 16 anos. A Cibom contratou esse menino e ele está lá hoje como funcionário nosso já há quase 3 anos. A Kênia Xavier, que era foi diretora do Irmã Maria, a gente tinha uma parceria muito boa com ela. Ela sempre indicou para nós muitos alunos bons do Irmã Maria. Assim como nós temos uma parceria muito boa com o Wilson Lopes, com todas as escolas. Nosso grande volume de aprendiz, hoje a gente está com 3 turmas de aprendizagem, todas em níveis diferenciados, que o contrato começou em épocas diferenciadas. Então, o nosso volume, 80% dos nossos jovens são alunos de escola pública, estão na rede pública. Não é uma exigência, mas é uma preferência. O que não está na escola pública é porque já está na faculdade. Demais está na escola pública. Então, a gente tem uma parceria muito grande, são todos muito bem-vindos ao nosso programa. Não deixem de participar, para que vocês não fiquem na informalidade. A legalidade no contrato de trabalho ela é muito importante. A gente está passando por tanta mudança na legislação, então nada melhor do que a gente começar certinho desde cedo. E quem começa certo, a chance de terminar certo é muito maior. Então, nada melhor do que a gente trabalhar com pessoas que fazem a coisa certa. São pessoas que querem o nosso bem, que querem o nosso crescimento. Estamos à disposição, nosso site é cdlsbom.com.br. Tendo interesse, tudo será divulgado lá. Não é 2019, provavelmente janeiro de 2018, que abriremos. A turma que vai abrir agora em setembro é que terminará em 2019, mas a gente está com 3 turmas em andamento e vamos começar outra. Ou seja, no final do ano, a partir de setembro, estaremos com 4 turmas. A gente vai ter mais de 200 jovens dentro da Cibom ali, que é um volume enorme e é uma satisfação muito grande para nós. Temos outros serviços. Quem não tem nenhum curso, vamos dar uma incrementada no currículo, vamos procurar as nossas escolas de informática, que não seja na Cibom, que seja em outro lugar, mas isso é muito importante. E vamos respeitar e conseguir fazer um ensino fundamental, um ensino médio com qualidade, porque isso também é o diferencial
para o resto da vida. Não é só para o aprendizado, não. É para o resto da vida. Se eu não tenho base, eu não consigo chegar numa faculdade bem feita, eu não consigo fazer uma faculdade bem feita. Então, é aquela base que vai me sustentar. Isso é muito importante. Tá bom? Estou à disposição o tempo todo na Cibom, nós todos estamos à disposição de vocês, à disposição das escolas. Professora do Irmã Maria, leve o nosso recado, que a gente está à disposição lá. Nos indiquem bons alunos, porque gostamos de trabalhar com pessoas boas. Tá bom, gente? Obrigada. Tudo bem. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento a mesa na pessoa, peço licença à nossa presidenta, na pessoa da Viviane. Viviane é uma pessoa a qual eu conheço há muito tempo e uma mulher sensacional, faz um trabalho brilhante ali na Cibom. Nós duas tivemos a oportunidade de juntas lutarmos muito para implantar aqui a emissão da carteira de trabalho, o Cine. Nós viajamos juntas, fomos a Belo Horizonte e eu sei da guerra dessa mulher. E ela me traz assim uma grande alegria, porque nós precisamos de pessoas aguerridas, que fazem um diferencial em Bom Despacho, a Viviane faz. E quem tiver oportunidade de se envolver no Menor Aprendiz vai sentir esse trabalho da Viviane. Eu acho bacana, porque, na verdade, essa aprendizagem, né, esse aprendiz legal, essa lei federal, ela é uma via de mão dupla, porque, ao mesmo tempo que ela dá oportunidade do primeiro trabalho, da inclusão social, ela dá a oportunidade da empresa contribuir para essa inclusão e de termos no futuro, né, trabalhadores que farão a diferença no nosso país. Então, isso traz uma alegria muito grande. E quando a Viviane fala de qualificação, eu fico tão feliz porque eu acredito que nós somos capazes de mudar o país através da aprendizagem. E aqui a gente vê a presença, né, de várias pessoas que contribuem para tudo isso. Essa Câmara Jovem, Viviane, é um exemplo. Eu, todos os dias, eu fico meio emocionada, porque eu acompanho esses meninos de perto, né? Hoje eu ouvindo os requerimentos, né, as considerações, a Júlia aqui presidindo essa sessão, a presença dos meninos da Irmã Maria. Gente, é essa a diferença. A Viviane colocou tão bem, qualificação. E vocês percebem que essa qualificação vem bem antes mesmo de eu completar, né, a maioridade. Ela vem na minha fase de aprendizagem. E o bonito desse programa do Menor Aprendiz é que ele não objetiva colocar vocês no mercado de trabalho simplesmente. O objetivo é preparar vocês para a vida. Tanto isso é verdade que as aulas teóricas aqui colocadas, as grades curriculares, são exemplares para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Gostaria muito de agradecer aqui à Escola Irmã Maria, na pessoa da professora Josiane Teixeira, e todos os alunos que aqui estão presentes. Agradecer à Câmara Jovem, que a cada dia me faz mais feliz e me faz crescer, me deixa emocionada realmente. A presença do vereador Marquinhos, que não pôde prosseguir, mas que aqui se fez presente. E muito a Viviane. Viviane, foi uma aula. Fiquei muito feliz. Eu até vou sugerir para o pessoal da assistência social te levar para fazer uma aula para as outras pessoas que não têm oportunidade de estar aqui, que às vezes não estão nem na escola, e que a gente precisa resgatar. Muito obrigada. Deus te proteja, te abençoe, viu? E que você continue realizando esse trabalho. Agradeço a Laumozar, nosso presidente da Cibom, e toda a equipe da Cibom. O trabalho de vocês realmente enche de orgulho os bons despachenses. Muito obrigada. A gente vai muito para tirar os mitos. Tem sempre mito, né? Estava conversando com a Valéria um dia, né, Valéria, sobre a questão da indicação. A Valéria mesmo
nos defendendo de pessoas que falaram, tem que ter indicação. Então, a gente vai muito para tirar os mitos nas escolas. E eu me coloco à disposição da Câmara Jovem. Hoje falamos para a Irmã Maria, eu já tive esse ano no Coronel Robertinho, falando para os alunos do Coronel Robertinho, mas que a gente traga os meninos nessa idade de 14 anos para frente, para que a gente fale sobre o programa, mas é justamente isso que a Rose falou. O programa, ele é só uma coisa, o que faz o diferencial mesmo é a qualificação. Então, para que a gente fale sobre isso. E a gente verifica isso, hoje, com o Cine ali, nós verificamos que a falta de qualificação em bom despacho, a gente ouve muito falar o seguinte, bom despacho não tem emprego, bom despacho não tem emprego, bom despacho não tem emprego. Eu, como coordenadora do Cine de bom despacho, eu falo para vocês com 100% de certeza, mentira. Mentira. Bom despacho tem emprego, sim. Nós temos vagas de emprego, sim. Sabe o que nós não temos em bom despacho? Qualificação. Nós não temos pessoal adequado para preencher as vagas disponíveis. Nós estamos já, uma coisa muito boa que está acontecendo em Bom Despacho, nós estamos há 1 mês com uma empresa de fora. Ela é boa, entre aspas, porque nós estamos há 1 mês com uma empresa de fora, uma rede de restaurantes enorme, que tem restaurantes em Miami, tem restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, na Espanha, na Argentina, aquela rede Madeiro de restaurantes. Depois, vocês, por curiosidade, quiserem olhar na internet, chama Madeiro. Essa rede de restaurantes, há 1 mês está vindo a Bom Despacho fazendo seleção. Ela levou 9 pessoas de Bom Despacho para o Paraná, para fazer curso de gastronomia. Não é curso superior de gastronomia, não. A empresa está dando alojamento, pagando salário e alimentação. Então, tem 1 mês que essa empresa, o RH de lá, é uma carioca, ela está vindo em Bom Despacho, selecionando pessoas, foi a cidade mais elogiada. Ela passou em Formiga, ela passou em Arcos, ela passou em Divinópolis, em Luz, e chegou em Bom Despacho e falou, aqui que eu me encontrei, aqui que eu encontrei as melhores pessoas, porque em nenhuma dessas cidades ela encontrou pessoas que fossem compatíveis à política do restaurante, a história do restaurante, que tivesse o perfil compatível, que tivesse a índole e o pessoal compatível. Então, encontrou aqui em Bom Despacho. É ruim no sentido de que o nosso povo está indo embora, mas eles estão qualificando. Então, se a gente qualificar, nós ficamos aqui. Então, o que falta para nós é qualificação. E qualificação, gente, aprender com 14 anos, aprender com 16 anos, é muito mais fácil do que aprender com 30, com 40. Então, vocês estão com tudo aí na mão. Não depende de mim, não depende da Rose, não depende do aprendiz, não. É o que eu falo com eles no primeiro dia de aula. A gente só colocou vocês aqui. Daqui até o resto da vida, e não até o resto do contrato, daqui até o resto da vida depende unicamente, exclusivamente de vocês. Eu estou à disposição. Precisando, estou à disposição. Muito obrigada, gente, por hoje. Agradecemos a presença da senhora Viviane Mesquita, também da professora Josiane Teixeira, dos alunos da Escola Irmã Maria, da excelentíssima presidenta do Conselho da Escola do Legislativo, a senhora vereadora doutora Rosimeire Cássia dos Santos, e também do vereador Marquinho, que esteve aqui mais cedo. Agradecemos muito, também de coração, a presença do Luiz Paulo, que é queridíssimo nosso da Câmara Jovem, está de férias e veio aqui dar suporte para a gente. Nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão.